Iniciei a gravação aqui e vamos começar com a nossa matéria. Pessoal, pelo que eu estou acompanhando, assim, às vezes eu dou tanta aula para turma diferente, assim, não é tantas, mas eu tenho aula todo dia praticamente. Eu tenho aula à noite e eu tenho aula por 3 dias pela manhã. Então é um monte de turma diferente e eu confesso, assim, que eu me perco às vezes nos conteúdos, no que eu já falei para uma turma para outra. Quando olhem para mim, você não pensa que eu estou ficando gagal, eu sou bem mais novo que o Jefferson, né? Que eu realmente, às vezes, me preocupo se eu não estou citando o mesmo exemplo de novo, não estou falando das mesmas coisas, porque eu dou aula de matérias que são todas afins, assim, que são todas muito semelhantes, então eu acabo usando o mesmo argumento, a mesma história, as mesmas coisas, e eu tenho medo de falar a mesma coisa 2 vezes para a mesma turma. Tá? Então, me corrijam se eu fizer isso alguma vez. Tá? Mas o que a gente está falando? Falamos de execução específica, diversas espécies de execução, fizemos a atividade, fizemos a execução por quantia certa quando o devedor solvente, falamos daquelas generalidades, tudo que acontece, como é que tem que ser a petição inicial, batemos que a petição inicial da execução tem seus requisitos próprios, que ela é uma petição bastante objetiva, mas que, no entanto, o mais importante dela é aquele memorial do cálculo bem certinho, que o juiz dá o despacho, que a parte é intimada, que ao dessa intimação começam a fluir 2 prazos distintos, que na verdade não é dessa intimação, né, deste mandato, fluem 2 prazos distintos, um para fazer o pagamento e outro para apresentar a defesa, que contam da juntada do mandato devidamente cumprido aos autos, tá? Que o oficial de justiça sai com 2 cópias do mandato, então a gente viu tudo como é que funciona essa situação. E a gente teve o último lá o último movimento que a gente viu, a gente falou lá, e se não pagar, o oficial de justiça vem para fazer a penhora. Né? Então ele volta. Então aquele mandato que sai com 2 vias, uma ele vai lá e entrega, fala para o sujeito, está aqui, você tem que pagar, se não pagar eu volto e para fazer a penhora. Inclusive, ele não devolve o mandato no cartório, ele fica com uma via guardada com ele e fica olhando no cartório para ver se o cara paga. Se ele não paga, ele volta para fazer a penhora. Depois desse mandato devidamente cumprido, com penhora ou sem penhora, juntado isso aos autos, começa a fluir o prazo, independente da existência de garantia ou não do juízo, o prazo para apresentação da defesa, ok? Mas isso está muito bem colocado, muito bem explicado na aula da semana anterior. Na aula de hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar exclusivamente da penhora, tranquilo? Então, vamos tratar disso hoje, tá? O que nós temos que mencionar, pessoal? Vamos mencionar lá. Procedimento de execução e cumprimento de sentença, tá? Deixa eu ver se eu não consigo fazer um negócio. Bom, não tem problema. O Lucas está como se ele tivesse com uma webcam ligada. Se tivesse com a webcam, estivesse vendo a cara dele, beleza, Lucas, mas eu estou vendo 3 pontinhos, não sei o que acontece. Olha, 3 pontinhos, mas beleza, não tem problema. Vamos lá, pessoal, dando sequência, então, ao nosso conteúdo hoje, né, peculiaridades da penhora. Vamos tentar tratar de tudo que tem a ver com penhora. Tudo, não é tanta coisa mesmo que a gente fala, tudo que fala com relação à penhora. Então, primeiro, o que é penhora? Penhora é o ato de construção, né, aquilo que vai individualizar um patrimônio do sujeito, né? O sujeito tem um rol de bens, tem uma série de coisas, eu vou pegar um patrimônio do sujeito e vou ligar aquele patrimônio àquela execução propriamente dita. Antes disso, teoricamente, não existe nada que ligue, não existe nada que faça, não existe nenhuma relação real com relação ao patrimônio do sujeito e a obrigação propriamente dita. Então, o que faz a ligação, o que faz com que determinado bem, que eu individualize algo no patrimônio do executado e faça com que este bem passe a ser o que vai ser alienado para satisfazer a obrigação, é o que a gente chama de penhora. Tá? Então, é a alienação, é a individualização, né, onde eu pego algo do patrimônio do executado e ligo aquele processo de execução propriamente dito. Tá? Então, a gente chama esse ato, né, de penhora. A gente individualiza tantos bens forem necessários, coloca eles sobre a guarda de um depositário para que aquilo, se necessário for, seja alienado para providenciar o pagamento do processo principal, da execução principal. Principal
juros, custas e honorários advocatícios, ok? Então, o sujeito é citado para pagar. Não pagou, a justiça volta e vai fazer a penhora. Penhora é o que? A constrição, é a individualização de bens do patrimônio do devedor que está sendo executado e colocando ele dentro do processo para que seja alienado e com o resultado dessa alienação que seja auferido valor para pagar o credor lá, né? Considerando que nós estamos falando do quê? Execução de quantia certa contra o devedor solvente. Então, nós estamos falando de algo que eu sei quanto em dinheiro significa, porque está muito bem discriminado na petição inicial, naquele memorial de cálculo que nós conversamos, né? Então, eu sei quanto de dinheiro eu preciso e eu vou penhorar quantos bens forem necessários para pagar aquilo. Estou levando em consideração que é uma execução por quantia certa, eu sei o valor, contra devedor solvente, ou seja, um devedor que tem patrimônio suficiente para arcar com esta dívida. Então, ele está devendo R$1.000, mas ele tem um patrimônio de mais de 1.000 que pode ser penhorado para satisfazer a esta obrigação. Tranquilo, pessoal? Então, é assim que funciona, é disso que nós estamos falando. E a penhora é esse ato objetivo que liga uma coisa à outra. Tá? É importante mencionar, sim, que vão existir algumas situações, alguns processos, algumas coisas, pessoal, que a gente vai poder dizer que são garantias reais. Gente, é importante entender o que é uma garantia real e o que é uma penhora, o que é uma constrição judicial. Quando eu compro alguma coisa e deixo um bem em garantia, não quer dizer, pessoal, que aquele bem deixado em garantia, ele automaticamente vai ser aquele bem que você vai perder na execução. Então, não é isso, pessoal. Então, quando você compra, vamos imaginar que você compra um terreno e você dá uma casa como garantia do pagamento daquilo. Então, o que é isso? Tem uma garantia real. Né? Se for imóvel, nós chamamos essa garantia real lá no direito das coisas. Vocês estudam isso, devem já ter estudado ou vão estudar. Né? Lá no direito das coisas, você estuda a questão do direito alheio sobre direito de terceiros sobre patrimônio, né? Então, essas são as garantias. Quando a gente fala que a garantia é um imóvel, essa garantia real chama-se uma hipoteca. Quando a gente fala que a garantia real está sobre um bem imóvel, nós chamamos de penhor. Então, tanto o penhor quanto a hipoteca não se confundem com a penhora do processo judicial. Por quê, pessoal? Porque a penhora é aquilo que existe no curso do processo de execução. Então, está correndo a execução, aquele momento que vai ao oficial de justiça, pega o bem e diz qual é o bem, e liga ele ao processo de execução, vai dizer, este bem que vai ser vendido, que vai ser alienado para recolher fundos para pagar o exequente, é este bem que está sendo penhorado. Quando a gente tem uma garantia real, professor, mas eu comprei um sítio e dei uma casa como garantia, ela não está penhorada? Não, ela não está penhorada, ela é uma garantia real. O que quer dizer isso? Se eu não pagar, eu perco a casa? Posso até perder. Mas a garantia real, única e exclusivamente, serve para quando o sujeito executar o contrato. Esta casa que tinha sido dada como garantia, automaticamente vai entrar como bem penhorado, ok? Mas sem você, tendo garantia real, sem você ter, né, a penhora, se você tem garantia real, não exime da propositura do processo de execução, não exime de ter que ser citado para fazer o pagamento, e não sendo citado, ou melhor, sendo citado e não realizando o pagamento, pessoal, se o cara não paga, a hora que chega o momento da penhora é que aquele bem dado em garantia assume a condição de penhora. Tá? Então, a única coisa que você faz quando dá uma garantia real é dizendo, olha, se eu não pagar, isso aqui vai ser penhorado, tudo bem? Esta é a única coisa que acontece. É a mesma coisa naqueles processos de alienação fiduciária, onde eu compro um carro e daí o carro fica alienado, pessoal, não é a mesma coisa. Tá? Porque lá nem bem é uma garantia real. Garantia real constitui direito de terceiro sobre meu patrimônio. Tá? Então, quando eu dou um patrimônio meu para garantir alguma obrigação ferente uma pessoa, esse é direito daquela pessoa sobre o meu patrimônio, direito de terceiro sobre o meu patrimônio. Isso é uma garantia real.
Quando nós falamos da lei de alienação judiciária, que o povo usa aí para comprar carro financiado, toda aquela coisa, o que é isso, pessoal? É uma propriedade fiduciária, feita em confiança. O carro, neste caso, pessoal, ele permanece sendo normalmente da instituição financeira, tá? E é entregue para você em confiança, na fidúcia, né? Então, fiduciária fidúcia quer dizer confiança. E é entregue para você com base na confiança. Tudo bem? Que você vai honrar com o pagamento daquele contrato. Se você não honra com isso, a instituição financeira entra com um processo de busca e apreensão. Não é penhora, não é execução, não é nada. Ele vai lá, vai pegar o bem de novo, né? Que estava com você, mas que já é dele. Por isso, a ação que se entra nesse tipo de processo não é execução, é ação de busca e apreensão, porque o bem, nesse caso, já pertenece à instituição financeira. Então, só entendendo o que é uma alienação fiduciária, é aquilo com base na lei própria que dá uma série de direitos e possibilita uma série de coisas para a instituição financeira vender coisa financiada, vender em consórcio, vender uma série de coisas, né? Fazer financiamento de modo geral. Daí nós temos as garantias reais, que seria o penhor para bem móvel e a hipoteca para bem imóvel. Também não se confunde com essa penhora aqui. Ela serve como garantia, mas ela não exime. Tem que ter o processo de execução, tem que ter tudo da mesma forma. A única coisa que facilita a garantia real é que na hora de fazer a penhora, se existir uma garantia real, automaticamente a garantia real vai ser colocada como bem, como concessão judicial no processo. Vai assumir a condição de penhora no processo de execução. Tranquilo? Beleza? Gosto de fazer alguns esclarecimentos, assim, porque a gente convive nesse meio e às vezes você pensa que é tudo a mesma coisa e são coisas bastante distintas. Tudo bem? Vamos lá. Então, dando sequência, nós vamos falar de como normalmente, que bens normalmente são penhorados. Então, imóvel e veículo automotor? Sim. Por quê, pessoal? Por que imóvel e veículo automotor são comumente penhorados? Porque são bens que têm um valor significativo, vamos dizer assim, e que têm uma venda teoricamente mais fácil. Você vai encontrar gente mais fácil para comprar um veículo, né? Assim como sempre vai ter alguém interessado em adquirir um imóvel. Então, por conta disso, são bens de facilidade, de rotatividade, bens de assim, muito palpáveis, que tem um comércio próprio bastante claro, e por conta disso, né, se eu vou pensar em um bem para garantir uma futura execução, vou pensar numa penhora, numa confissão judicial, o que eu preciso? Preciso que seja um bem que tenha liquidez no mercado. Enquanto o imóvel pode ser não tão líquido, mas é um bem de raiz, é um bem de capital, ele vai ter uma validade, ele é uma garantia palpável. Então, muito comum e muito bom isso. Veículo automotor, ele pode ter um valor um pouco mais baixo, né? Mas ele tem uma rotatividade muito maior, né? Ele tem ele é um bem muito mais líquido, né? Crédito e penhora no rosto dos autos. O que é isso, pessoal? Isso é bom? Isso é ótimo, né? Imagine o que acontece. Eu estou vendo uma ação contra uma empresa, estou cobrando daquela empresa 10 mil reais. E daí vem alguém, entra com uma ação contra mim e vai cobrar ali 8 mil reais de mim. Né? O que o sujeito pode fazer? Ele descobre que eu tenho um processo contra alguém que eu vou receber, ele vai lá e faz penhora no rosto dos autos. Essa expressão vem da época em que os processos eram no papel, né? Então, penhora no rosto dos autos quer dizer, o cara fazia penhora e aquele auto de penhora ficava grampeado na capa do processo. Por isso, penhora no rosto dos autos. Para que, se alguém pegasse o processo, não corresse o risco de passar desapercebida aquela situação. Porque quando for levantado o meu crédito no processo que eu movi contra alguém, feita a penhora no rosto dos autos, em vez de vir esse crédito para mim, ele iria para a garantia lá no processo onde eu estou devendo. Então, penhora no rosto dos autos funciona? Funciona, tá? É bem interessante. Já teve algum, professor? Já tive bastante, professor. Tá? Aqui faz um tempo, tinha uma companhia que pegou fogo, tá? E quando essa companhia pegou fogo, tinha um monte de funcionários. Imagina uma centena de funcionários. Desse uma centena de funcionários, um terço deles me procurou para entrar com ação contra a empresa para tentar receber alguma coisa, tá? E a gente estava com ação, toda aquela situação, até que a gente acabou descobrindo que existia
um seguro da empresa que tinha pego fogo, né? E, inclusive, foi descoberto depois que a empresa, a seguradora, não queria pagar o prêmio, né? Aquilo que estava, não o prêmio, o valor da indenização do seguro, porque existia uma denúncia, existiam fundadas suspeitas de que o incêndio tinha sido criminoso por parte dos sócios. Só a título de curiosidade, estou comentando isso. Mas como que eu recebi os créditos dos meus clientes, que eram, na sua grande que eram os trabalhistas, os funcionários que trabalhavam com a empresa, fazendo penhora no rosto dos autos. Então, a gente movimentava o processo trabalhista, a hora que chegava na fase da execução, a gente ia lá e pedia a penhora no rosto dos autos nesse processo de seguro. E foi tudo sendo pendurado naquele processo de seguro. Quando saiu o processo de seguro, todo mundo recebeu. Beleza? Então, existe penhora no rosto dos autos? Existe. É o penhorar um crédito que eu vou receber em um outro, que o devedor, no caso, vai receber em algum processo. Tudo bem? Beleza. Penhora online. Penhora online é um dos mecanismos mais comuns hoje em dia, né? Eu vivi antes da penhora online, sobrevivi à sua implantação e hoje a gente convive com ela, né? Então, o que é a penhora online, pessoal? A penhora online é uma penhora onde você faz uma constrição judicial na conta bancária do sujeito. Né? Então, vai uma ordem para o Banco Central e o Banco Central vai verificar lá onde que o sujeito tem dinheiro. Ah, tem em tal lugar. Vai penhorar lá o dinheiro para garantir aquele processo de execução. Ah, simples assim? Sim, processo eletrônico. Tá? Lá no final da aula, a gente pega um slide só para mencionar como efetivamente funciona a penhora online. Mas a gente vai ver que um dos primeiros bens assim que a gente vai fazer penhora é dinheiro. E quando a gente está falando em penhora online, a gente está falando de penhorar dinheiro efetivamente. Então, é muito bom, porque uma vez que você pega isso, você já praticamente libera todo o resto do processo de execução que a gente teria, a gente não precisa porque a gente já pegou em espécie. Tá? Mas é muito comum que seja feita a construção judicial hoje de valores em pecúnia, né, por meio de penhora online. Tá? Que mais é comum, pessoal, da gente ter? Cotas ou das ações da sociedade personificadas. Tá? Ah, e posso penhorar cota de uma sociedade? Posso. É usual? Gente, não é tão usual assim, né? Ah, então eu vou penhorar participação do cara numa sociedade. Não é tão comum, porque você tem aquele problema, né? Eu não posso ficar sócio de uma pessoa que não quer ser minha sócia, e tem aqueles problemas de administração, de dissolução da sociedade. Então, é possível fazer isso? Sim. É usual? Não. Funciona? Não muito bem. Tá? Aquele eu posso ser, sou obrigado a ser sócio do que eu não quero? Não. Se eu não quero ser sócio do que eu não quero, eu entro com uma ação, posso escolher a dissolução ou eu posso vender para a pessoa aquilo. Então, não funciona muito bem essa penhora sobre ações de sociedades personificadas, né? É diferente se a gente estiver falando de uma penhora de ações daquilo que está lá aberto na CVM, na Comissão de Valores Imobiliários, as ações, assim propriamente ditas, no mercado financeiro. Estas ações são completamente diferentes do que a gente falar a participação em sociedades, em companhias pequenas, em empresas limitadas. Então, esta penhora da propriedade dessas empresas pequenas, que não têm capital aberto no mercado imobiliário, é possível, mas não funciona. Não é como a penhora de ações daquelas que estão abertas no mercado imobiliário, que lá não interessa quem é o dono da sociedade propriamente dita. Posso ter penhora sobre empresa, sobre estabelecimentos, sobre semoventes, ou seja, sobre cavalo, sobre gado, né? Posso ter um rebanho de qualquer tipo que eu pensar, né? Posso penhorar um estabelecimento inteiro, às vezes a empresa é cliente, tem vários estabelecimentos, penhoram deles. Posso penhorar uma empresa inteira? Posso, tudo isso pode. Claro que é tudo bastante complexo, tá? E o que é prático é o que está no começo. Imóvel, veículo, penhora online, penhora no rosto dos autos. A partir daí, a coisa começa a ficar um pouquinho mais complexa. Claro que eu posso penhorar uma empresa, posso penhorar um cavalo, mas, puxa vida, é complicado fazer isso. Percentual do faturamento da empresa, posso colocar isso? Posso. Já existe com certa frequência, pessoal, mas não é uma coisa muito fácil, né? Por quê? Porque quando se fala de penhorar percentual do faturamento da empresa, prescinde que a empresa tenha um faturamento, né? Ah, tem que penhorar lá tanto por cento do faturamento da empresa. Quanto que a empresa fatura?
Quanto que a empresa está recebendo efetivamente, tá? Daí você tem que imaginar que tem que existir uma regulamentação contábil plausível para verificar quanto que isso equivale, tá? Então, assim, não é fácil de imaginar essas situações. Então, quando eu falo de penhora no faturamento da empresa, é bastante comum, né? Agora, é difícil você fazer isso, porque quando você vai falar em penhora em faturamento da empresa, normalmente você está falando de empresa pequena, né? E a empresa pequena, ela não tem aquela coisa organizada, certinha, que possibilita que a penhora no faturamento funcione de forma fácil e tranquila, ok? Beleza? Frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel, né? Então, quando eu falo fruto e rendimento de coisa móvel e imóvel, mais fácil, porque eu tenho um imóvel locado. Posso melhorar o rendimento, o aluguel daquele imóvel? Pode. Vocês conhecem aqui o Clube Guaíra, né? Não sei se vocês chegaram a conhecer o Clube Guaíra. O Clube Guaíra é um clube dos bons tempos de Ponta Grossa, assim, onde o clube era uma coisa que funcionava, né, pessoal? A gente tinha o Clube Guaíra como uma das referências, né? Hoje a gente tem a autarquia de trânsito, onde era o Clube Guaíra, me parece que aquele imóvel foi tomado pela prefeitura, né? Mas lá era a sede, digamos assim, social do Clube Guaíra, que era um prédio bem grande, né? E daí você tinha a sede campestre, que é lá no Jardim Paraíso, lá, um lugar bem interessante. Então, o que acontece, pessoal? Meu sogro teve durante muito tempo uma loja no imóvel que pertencia aqui no centro de Ponta Grossa ao Clube Guaíra. O Clube Guaíra quebrou, como praticamente todos os clubes sociais, assim que a gente tinha na década de 80, né, não conseguiram passar pela década de 90 porque mudou toda a forma com que a sociedade se organiza. Então, hoje nós vamos dizer, nós temos o Verde, nós temos o Lagoa e já acho que nós não temos muita outra coisa mais, tá? Então, Guarani, talvez, alguma coisa assim, mas existiam diversos outros clubes sociais que praticamente não sobreviveram, né? E o Guaíra é um exemplo disso. Então, o clube quebrou, uma série de problemas, uma série de dívidas, e meu sogro, que era inquilino do Clube Guaíra, pagava aluguel mensal certinho, pagou durante muitos anos, né, seu aluguel em uma conta judicial, porque o valor do aluguel que ele pagava ao clube tinha sido penhorado por algum credor, que eu não vou me recordar qual era. Tá? Então, isso é uma coisa que também existe, funciona, é mais palpável, é mais fácil fazer isso do que você penhorar o faturamento de uma empresa. Por quê? Penhorar o faturamento de uma empresa é difícil porque você tem que ter... como que eu vou saber quanto que a empresa fatura? Ok? Agora, penhorar os rendimentos do imóvel é fácil, porque existe um contrato de aluguel e você simplesmente diz para aquele sujeito que vai ter que pagar o aluguel, olha, daqui para frente você paga desse jeito. E o comprovante de depósito funciona como um recibo. Tudo bem? E também para o devedor é mais interessante do que muitas vezes ele perder aquele imóvel definitivamente, ele perde só o valor do aluguel enquanto a dívida existir. Bem, então, bastante prático, bastante comum, a gente tem todos esses mecanismos assim funcionando no nosso dia a dia quando a gente vai pensar de cobrança disso. O que mais eu coloco, pessoal? Toda penhora, né, se for sobre imóvel, vai ter que ser devidamente averbada. O que é averbação, pessoal? Quando você tem um imóvel, necessariamente o imóvel, ele vai ser registrado perante o registro de imóveis. Alguém falou alguma coisa, querem conversar comigo, fiquem à vontade. Então, todo imóvel tem lá seu registro perante o cartório de registro de imóveis. Né? Os atuais, todos vão ter uma matrícula. Né? Então, a matrícula vai lá, descreve o imóvel, diz quem que é seu proprietário. Todas as transações importantes que acontecem, os eventos importantes são devidamente anotados na matrícula do imóvel. De modo que, se o imóvel for penhorado por algum motivo, né, e ele está como garantia judicial de alguma execução movida contra o seu proprietário, vai constar lá uma averbação. A averbação é uma anotação relevante para aquele imóvel, né, que aquele imóvel está penhorado em determinado processo. Por quê? Porque entre você fazer a penhora e você efetivamente colocar aquilo à venda e vender, vai um certo tempo. Né? E é uma questão de segurança para quem vai comprar, tirar uma matrícula atualizada do imóvel e verificar, não, tem uma ação contra o sujeito, isso aqui já está penhorado, tem alguma coisa. Então, toda a penhora deve necessariamente ser automaticamente averbada perante o registro de imóveis.
Porque quando é móvel, o que tem que ser feito? Tem que ser pego e lá ser entregue ao depositário judicial. Como é imóvel, não tem como eu pegar o imóvel, retirar ele e entregar ao depositário judicial. Se não tem como eu fazer isso, pessoal, o que a gente tem que fazer? Você tem que pegar, então, e fazer uma anotação lá no registro da propriedade perante o registro de imóveis. Isso a gente chama de averbação da penhora. Outras coisas importantes que a gente menciona, pessoal. Substituição da penhora. Substitui fácil, pessoal? Não é tão fácil assim, né? Então, a gente tem regrinhas colocadas no artigo 848 do Código do Processo Civil, que vão descrever claramente quando que a gente tem a substituição da penhora, né? Quando que isso acontece, quando que isso deve acontecer. Vou tirar uma fotinha para mostrar. Bom, falamos da averbação e agora a gente fala da substituição. Penhorar um negócio, eu posso trocar por outro? Tem que ter uma justificativa, né? Tem que ver como que eu vou fazer isso. Como que eu vou justificar a alteração de uma penhora realizada de um bem para outro? Como que a gente muda isso? Então, para fazer isso, a gente observa o que está na lei. Primeiro, existe uma ordem, que a gente já vai falar bastante sobre ela, e essa ordem não foi obedecida. A gente fez a penhora de outro jeito. Nós pegamos o bem que a gente achou e tinha outro com preferência, de acordo com a lei, a ser penhorado, que nós não pegamos. Então, o primeiro argumento que eu utilizo para requerer a substituição do bem penhorado, primeira coisa, não está obedecendo a ordem legal. A gente vai falar bem sobre essa ordem legal, mas é o primeiro argumento. Teoricamente, deve obedecer à ordem legal. Segundo, não incide sobre os bens designados por lei, contrato ou ato judicial para pagamento. Então, eu fui lá, fiz um contrato com garantia real, estabeleci um bem como garantia. Os caras vão lá e penhoram outro. Eu tenho direito porque seja penhorado e aquilo que está consignado em contrato, ou aquilo que está estabelecido por lei de alguma forma, que deve ser a garantia real com relação àquilo. Então, eu tenho direito que isso seja respeitado. Posso pleitear a alteração para que seja constrito efetivamente aquilo que tenha sido destacado antes, seja pela lei ou pelo contrato havido entre as partes? Sim, isso é bastante ilícito, normal, pertinente, né? Recai sobre bem ou outro em outro foro, havendo bens neste, né? Então tem uma ação contra o Edi, e o Edi tem patrimônio aqui em Curitiba. O processo está movendo em Ponta Grossa, né? Tem bem aqui, os caras vão lá e penhoram o negócio de Curitiba. Putz, por que é melhor pegar o do Ponta Grossa? Porque se for mover em Curitiba, vai ter que fazer carta precatória, né? Vai ter que pagar custas lá, vai ter que participar leilão lá, venda lá. Isso vai onerar o processo de maneira significativa, né? Sai do poder assim direto do juízo, né? E onera o processo. Você vai ter que se deslocar, você vai ter que praticar atos fora da comarca, você vai ter que as partes vão ter que ir até lá. Então isso além de onerar, também fica mais moroso, né, mais demorado, propriamente dito. Né? Para você fazer um processo de execução no juízo, é um trâmite. Você fazer um processo de execução dependendo de atos de outro juízo, porque o bem está em outra comarca, você vai fazer tudo por meio de carta precatória. Vai demorar muito mais. Né? Então, isso não deixa a justiça menos efetiva. Logo, a gente dá preferência sempre para os bens que estão dentro da comarca. Recair sobre bens já penhorados ou gravados, né, quando há outros livres. Imagine, eu tenho um bem, sobre aquele bem já tem um monte de penhora. E tem um outro bem que não tem nada. O que eu vou penhorar? Vou esperar resolver todas as outras execuções para daí chegar para ver se vai sobrar dinheiro para minha penhora ou eu vou direto em outro bem livre e desonerado. Lógico que eu vou buscar outro bem livre e desonerado.
tá? No entanto, pessoal, às vezes é um bem bem grande, né? Imagina, tem uma fazenda. Vai vender a fazenda para resolver os débitos. Vai ter dinheiro para pagar todo mundo. Às vezes é melhor que fique tudo sobre um bem só, porque você faz uma alienação e você que entrou agora ganha bastante tempo, né? Mas isso tem que ser analisado caso a caso para ver se existe vantagem ou se existe prejuízo em alienar, em penhorar, em fazer a construção de apenas um bem, ou se eu vou pegar cada bem isolado. Se eu pegar cada bem isolado, tem a vantagem que é só eu que vou ser beneficiado pelos créditos decorrentes daquele processo. No entanto, tudo vai ter que ser feito do zero, né? E se for mais de uma execução sobre o mesmo bem, uma coisa só responde para todo mundo. Depende do valor que é possível levantar com a alienação desse bem. Okay? Incide sobre bens de baixa liquidez. Incidir sobre bem de baixa liquidez é aquela situação, não tenho o que fazer, não sei tal, como funciona, daí eu vou lá e pego penhoro um bem determinado. Quando penhora aquele bem determinado, vamos tentar vender. Se não consegue vender, ou se é muito difícil de vender, puxa, vai ficar tentando e não vai resolver o negócio. Claro que hoje não é mais assim, pessoal. Hoje não é mais o devedor, né, a gente vai ver, que indica quais são os bens que são dados à penhora. Quem indica os bens dados à penhora é o credor. O credor deve dizer, olha, ele tem tal bem e eu quero que aquele bem seja penhorado. Se a penhora não foi feita legal, o credor pode ir lá pedir, com base nesses argumentos que nós estamos vendo, quero que troque por um ou por outro bem, ok? Mas não é ele que faz. No passado, pessoal, como que a lei era? A lei dizia assim, pague, né, ou nomeie bens à penhora. Hoje não, é pague sob pena de penhora. Então você está falando antes da lei de 2005? Sim, eu estou citando um exemplo antes da lei de 2005. O que acontecia, pessoal? Antes da lei de 2005, eu tinha uma empresa que tinha várias execuções trabalhistas, muitos processos trabalhistas, a gente tinha um monte de coisa e era complicado. E até para não facilitar as coisas, a gente deixava chegar na fase de execução para enrolar um pouco o processo. Beleza? Beleza. Né? Bem, isso que acontecia. Como naquela época a gente nomeava bens à penhora, o que eu fazia? Era a empresa que prestava serviço para a Rodonorte. Roçada, né? Aquela roçadeira postal, tipo motosserra, assim, que anda com aquele sabre grande para cortar grama na beira da rodovia. Quem trabalha bastante com aquilo, pessoal, tem muito aqui, né? Então, tinha algumas equipes trabalhando com aquilo, né? Então, se tinha ali 40 roçadeiras trabalhando durante o dia, pode ter certeza que dentro do barracão tinha peça que dava para montar mais 100 roçadeiras, mais ou menos. Né? Então, quando vinha alguma coisa pedindo penhora, eu pegava uma nota fiscal de compra de roçadeira, que eles tinham que comprar que nem papel higiênico, aquele negócio, e fazia penhora. Nada do que 5 roçadeiras, 10 roçadeiras, tinha um valor, ia penhorando aquilo. Funcionava as roçadeiras? Prestava? Não, era tudo lixo. Né? Mas tinha aquele negócio para o barracão, tinha chegar lá, preciso de 5 roteiros. Os caras pegavam as peças lá, juntavam tudo assim, montavam e entregavam. Aqui está 5 roçadeiras. O que acontecia nessa época, pessoal, que era o devedor que indicava os bens? Ele pegava o pior bem possível, imaginava e indicava, assim como eu indicava a roçadeira. Não, tem que piorar alguma coisa? Penhora a roçadeira. Pegava lá quantas roçadeiras fosse preciso. Eram bens líquidos? Não, eram bens de baixa liquidez. Qualquer pessoa que fosse comprar e olhar para os lixos que estavam ali não ia fazer oferta nenhuma com relação àquilo. Então, se eu tenho penhorado um bem de baixa liquidez, eu vou dizer assim, olha, tira esse bem aí, vamos pegar outra coisa. Isso aí não adianta, isso aí não vai vender. Aquela questão da geladeira velha, posso penhorar aquilo? Não, não adianta. Posso penhorar? Eu posso. Mas alguém vai querer comprar aquilo? Tem alguma liquidez? Então, a falta de liquidez, a falta de interesse comercial na coisa, também justifica a alteração da penhora. Tranquilo? Você fracassa a tentativa de alienação judicial, né? Eu tentei vender o negócio, ninguém comprou. Ou o seu executado não indica o valor dos bens ou omita qualquer das indicações previstas em lei. Tá? Então, pegou bem, mas eu não sei dizer quanto que aquele troço vale, eu não consigo aferir o valor daquilo, eu não tenho como ver a indicação, a lei não me dá pista para fazer isso, eu também posso alterar se eu não sei quanto vale, tá ok? E, principalmente, vou ter que trocar o bem se eu tiver como trocar, se ninguém quiser comprar. Se ninguém se interessar pelo negócio,
daí é normal também que seja trocado. Mas esses são os argumentos que tanto o credor quanto o devedor podem utilizar para tentar trocar os bens que foram penhorados, né? Porque quando você vai penhorar bem, você vai pegar algo que está no patrimônio da pessoa. Você fala, você tem uma coisa e vai para ser uma execução, você não vai ter mais aquilo. Então, ninguém gosta de passar por essa situação. Tá? Ninguém quer se desfazer de patrimônio que tem. Mas, eventualmente, isso acontece. Isso é a forma mais justa que nós temos na nossa legislação de fazer frente a diversas situações que a gente tem, a diversas situações que a gente tem. Tranquilo, pessoal? Então, coisas assim bem concretas que a gente visualiza. Falei para vocês que existe uma ordem sobre a qual a penhora deve ser feita. Existe, assim, um caminho, uma forma de a gente conseguir, né, seguir a penhora de alguma coisa. Tá? Então, quando a gente tem essa penhora, quando a gente vai seguir essa penhora, pessoal, o que eu digo para vocês? Primeira coisa que deve se buscar: dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em instituição financeira. Por isso, o primeiro lugar está lá na penhora online. A penhora online é o juiz que entra no Banco Central e faz um pedido de penhora em nome da pessoa. Então, dinheiro, seja em instituição financeira ou em espécie. Lógico, né? Penhorar dinheiro em espécie é muito complexo hoje em dia, né? Quem que tem dinheiro? Quem que vai saber aonde que alguém guarda dinheiro em espécie? Se é que alguém guarda dinheiro em espécie, né? Normalmente, quando a gente vê alguém guardando dinheiro em espécie, é porque é uma coisa fruto de atividade não lícita, algo que é absolutamente irregular. Mas é possível, né? A gente tem, tudo é possível. Né? Então, primeiro, dinheiro. Por quê? Porque é o que resolve. Se eu penhoro dinheiro, pessoal, o que acontece? Eu pego aquele dinheiro, penhoro aquilo, ponho numa conta, dou o prazo para o cara se defender, né? Que a gente mesmo sabe que da penhora realizada e juntada aos autos de penhora, começa a fluir o prazo de 15 dias para que o sujeito apresente a sua defesa. Né? Se ele apresenta a sua defesa, se ele não apresenta a sua defesa, se resolveu esse negócio da defesa, o que acontece? O dinheiro está ali, simplesmente entrega o dinheiro para o credor. Tá? Se não é dinheiro, pessoal, imagine que foi penhorada uma geladeira. Né? Primeiro vai ter que resolver a questão da defesa, resolveu a questão da defesa, pega a geladeira, vamos marcar leilão, vamos tentar vender, daí o povo não quer comprar e toda aquela coisa, então é muito mais complicado. Por este motivo, quando a gente está falando de dinheiro, várias etapas do processo de execução são simplesmente puladas, porque a gente já vai, o bem penhorado tem liquidez, ele é em espécie, ele resolve a obrigação de imediato. Por isso, o primeiro lugar sempre é dinheiro, ok? Segundo, pessoal, porque logicamente seria a mesma coisa, mas é absolutamente o contrário, né? Títulos da dívida pública da União, dos estados, do Distrito Federal, com cotação em mercado. Gente, título da dívida pública é o quê? Aquilo que a União deve para as pessoas, para que o Estado deve para as pessoas. Né? Basicamente, quando a gente está falando de título da dívida pública, a gente está falando de precatórios. Né? A União desapropriou um pedaço de terra para fazer alguma coisa, para fazer uma reserva, para fazer um... E daí ela vai ter que indenizar o proprietário. Gente, a União e o Estado fazem isso? Fazem. Eles têm que indenizar? Tem. Só que eles não pagam um dia. Né? Então, o Estado do Paraná, a última vez que eu verifiquei, ele estava com um atraso de 7 anos para o pagamento de precatórios de natureza alimentar. Ou seja, se eu movimento uma ação de natureza trabalhista, eu era funcionário do Paraná Educação, era professor, tive alguma coisa, foi lá, movimento uma ação contra o Estado, ganho a verba daquele direito de natureza salarial. Quanto tempo eu levo para receber? 7 anos. Né? O que é o precatório? O precatório é aquela ordem que sai para que se coloque no orçamento de pagamento do ano que vem o valor onde o Estado foi condenado a pagar alguma coisa. Pode ser o município, pode ser o Estado, pode ser a União. Se você chegar até o meio do ano, paga no ano seguinte. Se você chegar depois de 1º de julho, né, daí você vai entrar no outro ano, por um ano e meio, para pôr no orçamento. Pôr no orçamento. O Paraná, que nós chamamos a Europa brasileira, paga com os precatórios de natureza alimentar, né? Precatório de natureza alimentar, com base em 7 anos de atraso. É foda receber o Estado? Sim, bastante.
Se for precatório de natureza indenizatória, não é salário, pessoal, é aquele do sítio que foi desapropriado, que foi uma coisa assim, só Deus sabe qual geração sua vai receber. Estamos falando do Paraná, beleza? Beleza. A União, não sei. Sei que no momento eu estava escutando uma notícia aí que o excelentíssimo presidente da República está tentando entrar num acerto com o STF para justificar o pagamento parcelado de precatórios, né, para não entrar no orçamento, porque senão vai quebrar o Estado, que ele tem que pagar de precatório no ano que vem, mas só Deus sabe como vai ser isso, como que é, né, e é uma coisa muito complicada. Todo Estado é assim? Não. Tem um colega que ele é advogado tributarista no estado do Maranhão, né, e nós conversamos sobre isso, uma aula na Argentina, né? Estava em Buenos Aires conversando na aula, e daí ele olha para a gente e fala, eu não entendo vocês. Por quê? Porque vocês estão falando que o precatório é ruim, o precatório é a melhor coisa do mundo. Daí a gente falou, não, o precatório é ruim, o Estado não paga. Claro que paga. Daí eu descobri que São Luís do Maranhão é um estado que paga rigorosamente seus precatórios em dia. Não conheço nenhum outro que seja sujeito, ok? Mas lá funciona. Então, cada lugar é de um jeito. A ideia é que se você pagasse com títulos da dívida que a União te deve, que o Estado deve, a Prefeitura te deve, só a Prefeitura me deve 100 mil aqui, ó. Então, em vez de eu te pagar, você recebe deles lá. Teoricamente, como é tudo direito público, é tudo organizado, é o melhor pagamento do mundo, porque é certeza que o Estado vai pagar. Só que o problema é que atrasa, e que nem o Estado nosso é tão certo. Então, aquilo que na teoria deveria ser tão certo como você ter um recebimento em dinheiro, pela forma com que o nosso Estado é administrado, é um caos verdadeiro. Beleza? Então, o nosso segundo item é uma coisa terrível, Deus o livre. Ter título da dívida pública colocado como garantia de uma execução onde você é credor. Existe, inclusive, pessoal, um mercadinho assim, meio tabajara, que você diz assim, que o precatório, aquilo que eu tenho para receber do Estado e tal, eu posso ceder, posso vender para qualquer outra pessoa. Então, tem um precatório de 200 mil reais para o Edir receber. O Edir quer passar para outra pessoa receber isso do Estado. O que ele faz? Vai lá no cartório, faz uma escritura, menciona isso e junta a escritura no processo, pronto. Não é mais crédito de Edir, é daquela pessoa para quem o Edir fez a escritura. Existe até um mercadinho Tabajara, pessoal, onde as pessoas vendem precatórios, né? Vendem quanto tempo que vai demorar para receber, 5, 10 anos, 12 anos, né? E é 100 mil, eu te vendo 100 mil aqui no meu precatório, você me paga aí dos 100 mil, você me paga 12, beleza? Paguei 12, daí eu vou pegar aquele negócio e vou juntar numa execução, vou pagar alguém com esse negócio, assim. Normalmente é comum fazer isso quando tem a União me cobrando, eu vou lá, compro um precatório por empresa Tabajara e entupro na União o precatório dela mesma. Tá? A União também não gosta de receber um precatório, quer dizer que não recebe. O único estado que tem um regulamento próprio para fazer este tipo de encontros que eu conheço é o estado do Rio Grande do Sul, que também, diga-se de passagem, está quebrado. Beleza? Então, só a título de comentário. Título da dívida pública é o segundo item da ordem de bens penhoráveis, mas que é um lixo, né? A pior coisa do mundo você receber com base nisso. Terceiro, títulos e valores mobiliários com cotação no mercado. Então, o valor imobiliário é aquilo que está na BMF, lá, aquilo que está na Bolsa de Valores, né? Então, no mercado, Bolsa de Valores e mercados futuros, né, pessoal? Então, aquilo que tem cotação na Bolsa recebe aqui uma forma de pagamento. E isso, na pior das hipóteses, o que tem cotação na Bolsa tem liquidez, né, pessoal? É um pouco melhor. Veículo de via terrestre, carro de modo geral, caminhão, qualquer coisa, está ali e é bom porque ele tem uma certa liquidez. Carro, se você tem na mão, sempre vai ter um louco querendo comprar, nem que seja picareta da esquina para pagar 50% do valor, isso você vai conseguir fazer. Então, existem vantagens na alienação de veículos, sim. Bens imóveis, bem de capital, super tranquilo. Bens móveis em geral, e daí a coisa começa a complicar, né, porque depende muito do Estado, não tem documentação, não tem uma série de coisas, mas os bens imóveis aparecem em 7º lugar na lista. Semoventes, né, quando eu não consigo pensar em outra coisa que não seja semovente, porque é cavalo e vaca, né? Galinha, né? Pode, é semovente, tem propriedade, pode fazer. Navios e aeronaves também pode, né, pessoal? Navios e aeronaves. Aí depende do tamanho, depende do que for, toda a situação é possível. A gente pode pensar, quando a gente fala em navio e aeronave, a coisa assume outras proporções, né, outras coisas, valores muito maiores, né. Ações e cotas de sociedades simples e empresárias, aquilo que nós falamos lá no exemplo do slide passado, que é o caos, né. Quando a gente está falando em cotação do mercado, títulos de valores imobiliários, a gente está falando de ação que
está sendo operado lá na BMF. E aqui a gente está falando de ação e cota das sociedades simples empresárias, e é a cota minha lá na padaria que eu tenho, né? Então, coisas bem diferentes. Percentual do faturamento da empresa devedora, também já falamos sobre isso, é possível. Pedras e metais preciosos, é bom? Sim, é um bem de capital, é um bem de raiz, né? Tem um mercado próprio, né? Talvez, assim, fosse ideal que estivesse mais para frente na lista, né? Que eu acho que talvez você penhorar, se você sabe que o sujeito tem 1 quilo de ouro, vamos penhorar 1 quilo de ouro dele e a gente vende por valor do mercado, tem cotação, tem um monte de coisa, né? Então, esse tem um bem que talvez estivesse lá na frente, né? Sétimo, direitos aquisitivos derivados da promessa de compra e venda, alienação fiduciária em garantia, né? Então, comprei um carro, o carro é financiado, né? O carro é do banco, eu tenho o quê? Eu tenho 50% do carro que eu paguei do financiamento, 50% agora é do banco, 50% dos direitos sobre o carro são meus, o carro ainda é do banco. Posso penhorar 50%? Posso, né? Claro que é um baita do abacaxi, né? Mas é direito do cara, pode ser penhorado, sem nenhuma dificuldade. E outras coisas, outros direitos, outros bens que não estejam nesta lista, também podem ser penhorados. A ideia é seguir esta ordem, tá? No entanto, se penhorar um título da dívida pública, pessoal, não tem quem aceite, não tem quem vai querer, e também não vai ter juiz que diga que tem que se estabelecer porque está no segundo item da ordem. Porque também, se ele fizer isso, o processo não acaba. O cara nunca vai conseguir fazer dinheiro desse negócio. Logo, não resolve, pessoal. Então, o segundo ali, coisa assim que tinha que estar fora do negócio, tinha que ser o último colocado da lista, está lá. Por quê? Porque nós não temos, assim, um Estado, vamos dizer assim, bem, a grosso modo, não temos um Estado sério, né? Se fosse um Estado sério, se a coisa fosse certinho, era normal. Agora, do jeito que a nossa política anda, do jeito que o nosso Estado é administrado, uma série de coisas, nós não temos uma política séria onde a gente possa dizer que título da dívida pública, em qualquer das esferas, é alguma segurança de recebimento. Por isso, é um absurdo colocar isso como segundo lugar de bem preferencialmente penhorável em processo de execução. Beleza? Vamos ver se tem alguma coisa interessante nos parágrafos. Parágrafo 1º. É prioritário a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Então, vê o caso concreto, pode mudar? Em vez de penhorar dinheiro, penhorar outra coisa? Pode. Eu já tive penhora de dinheiro, pessoal, assim, imagine, penhorou 150 mil reais, né? E a ordem da penhora online entrou no dia que tinha que fazer o pagamento da folha de pagamento dos funcionários. E daí? Paga um cara e não paga o salário de ninguém? Claro que fui lá, fiz a petição, justifiquei, bati na porta do gabinete, fui lá, expliquei para o juiz, na hora ele liberou o valor. Okay? Então, claro que o juiz tem liberdade para fazer, desde que forma fundamentada, de acordo com o seu convencimento, uma penhora, uma construção de forma diferente da que está neste artigo, né? Até porque, se ele tiver que objetivamente penhorar a título da dívida pública, a coisa vira piada, né? Segundo, para fins de substituição da penhora, equipara-se a dinheiro, a fiança bancária, o seguro de garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito constante da inicial, acrescido de 30%. O que eu quero dizer? Estou dizendo que eu tenho um débito de 10 mil. Posso fazer o quê? Eu posso ir lá no banco, fazer um seguro, fazer uma fiança bancária, né? Para garantir 13 mil reais. Por quê? Porque é 10 mil o valor do débito, eu tenho que fazer uma garantia, uma fiança de 13 mil reais, pago para o banco, o teu negócio, o banco vai lá e diz, se precisar, nós pagamos. É um contrato de fiança, né? O banco assume o risco, ok? Pode? Claro que o banco vai me tirar o sangue para fazer isso, né? Existe esse tipo de situações, mas é possível, se equipara a dinheiro. Por quê? Porque a hora que for solicitado, o banco vai ter que ir lá e que pagar. Você que se acerta com o banco depois, né? Terceira possibilidade. Na execução de crédito com garantia real, a penhora requerá sobre a coisa dada em garantia. Aquilo que nós falamos lá no passado, lá no primeiro slide. E só a coisa pertencente a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Então, do que está se falando aqui? Porque quando a gente tem
um contrato com garantia real, não necessariamente a garantia tem que ser do cara que está contratando. Então, imagine, o Edi está comprando um imóvel, né? E para garantia de quem está vendendo aquele negócio, é dado um carro em garantia. Mas o Edi não tem nada para puxar para o rabo. Daí vai o pai do Edi dar um carro dele como garantia da obrigação. Pode? Pode. Quando for executado esse contrato porque o Edi não pagou, o que vai fazer? Tem garantia? Tem um penhor sobre um carro. Este carro vai ser transformado em penhor. Então, aquele carro que é a garantia real vai ser transformado na construção judicial. Vai ser penhorado por conta daquele contrato que elegeu o carro como penhor. Tá? Beleza. O carro não é do Edi. O que tem que fazer? Tem que citar o pai do Edi, que é o dono do carro, que assinou o contrato junto, que é o otário, né? Ele vai ter que assinar lá que ele está sabendo da penhora, porque aquilo tem, para que aquilo torne-se efetivo. Beleza? O que mais nós temos aqui, pessoal? Vamos lá. Alterações da penhora, né? Aqui, a primeira nós falamos de peculiaridades, né? E falamos da substituição. Quando que eu substituo o bem? Daí a gente pegou a ordem dos bens penhorados, propriamente dito, e daí agora a gente vem alterações de penhora. Né? Tem a penhora feita, não é o caso de trocar o bem, é uma alteração. Quando que eu vou ter alteração de penhora? Primeiro, segunda penhora. Penhorou um bem, quando que eu vou penhorar um segundo? De acordo com 851, quando a primeira for anulada. Foi lá e penhorou um negócio que eu tinha um sócio, o sócio não assinou, o sócio não foi citado, o sócio não sabe da situação. Então, aquela penhora, por algum motivo, foi anulada, penhor faz outra. Tá? Os bens e o produto da alienação não bastar. Né? Você foi lá, tinha uma dívida de 10 mil, penhorou um bem de 12, na hora de vender, transformou-se em 7. Daí nós temos ainda uma dívida, né, de 3 mil reais, mais custos, alguma coisa, vai aumentar um pouquinho mais ainda. Então, o que eu vou ter que fazer? Se não foi suficiente para saldar a dívida, a gente vai buscar outro bem. Tá? O exequente desistir a penhora por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos à construção judicial. Então, penhorou um primeiro bem, tem outra ação, tem outra execução sobre aquilo, tal. O bem ainda tem outro litígio, o cara não é nem bem dono daquele negócio que foi penhorado. Então, é aquela situação onde está sendo penhorado assim, não a coisa, mas os direitos que o cara tem sobre a coisa. Então, se a gente está com esse tipo de discussão no processo, muito comum, muito normal, que a gente pense em uma segunda penhora. Ok? Deixa essa penhora para aí, vamos fazer outra. Além de ter uma segunda penhora, a gente pode pensar também, né, quando a gente fala segunda penhora, eu estou dizendo assim, esquece essa penhora que nós fizemos e vamos pegar outra coisa. Tá? Isso é normal? Pode acontecer, pessoal. Não é normal porque o povão que deve, o povão que é penhorado, não tem muito patrimônio para perder. Então, a prática de quem trabalha com ação de cobrança é, puxa vida, achei bem, que beleza. Não tem assim bem para ficar escolhendo quando o cara chega nessa situação. Porque, logicamente, quando a pessoa tem bem para perder, ela acerta suas obrigações, acerta suas dívidas antes de chegar no momento de perder aquilo que ela não quer perder. Ela tenta acertar e tenta vender ela mesma para fazer uma negociação e não chegar na expropriação de bens por meio de execução judicial. Existe isso? Existe. Mas quando chega nessa situação, é porque o cara já está quebrado, já está desesperado e você não tem muitos bens. Então, quando a gente fala em segunda penhora, gente, é difícil, porque para fazer uma penhora já é complicado. Para você pensar que você vai ter bens para escolher, que você vai vender tudo que se penhorou da primeira vez, e daí não deu certo, vai vender tudo que achou da segunda. Então, infelizmente, esta abundância de patrimônio não existe na figura dos executados. Tudo bem? Redução, ampliação da penhora. Tá? Aqui daí eu não estou falando que quando eu falo segunda penhora, eu digo assim, a primeira esquece. Né? Pensando no direito como a ciência do dever ser. Né? Em Nárnia acontece isso, né, pessoal? Agora, na vida real, não tem assim, segunda penhora, porque não tem tantos bens a serem penhorados. Mas a redução e ampliação da penhora, eu vou fazer, né, de acordo com o 874, primeiro, após a avaliação dos bens, concluir que há manifesta desproporção entre o valor do débito. Então, eu penhorei o negócio, o débito é 100, o bem vale 1 milhão. Cara, não faz sentido vender um negócio de 1 milhão para pagar 10. Né? Então, nesta situação, a coisa torna-se desproporcional. É mais ou menos o que acontece, pessoal. Não posso estar errado, porque isso
também tende a mudar de estado para estado, para município. Mas o que acontece? O sujeito deve IPTU, né? Ah, o troço vale 10 mil, o IPTU vale R$ 150. Putz. O cara tem bens? Tem. Se ele tem a propriedade, ele tem um imóvel, ele tem bens. Vai vender o imóvel para pagar R$ 150 de IPTU? É absolutamente desproporcional. Então, isso acaba não acontecendo. Tem lugares que os caras fazem, mas pela desproporção, normalmente não se faz. Então, se for extremamente desproporcional, e aqui, tanto para mais quanto para menos, eu tenho uma cobrança de 1.000, tenho um bem de 100 mil, ou tenho uma cobrança de 100 mil, vou lá e penhora um bem de 10 mil, que não vai fazer costa. Se for manifestamente desproporcional, vamos mudar a penhora, vamos fazer outra coisa, vamos pegar outra coisa. Não faz sentido vender um negócio que, se no curso do processo o valor de mercado dos bens sofrer alteração significativa, aqui é outra situação. Mas, gente, eu não vou levar a cabo a expropriação de bens se a expropriação de bens não for suficiente para marcar, para pagar todas as custas do processo e uma parte significativa do valor principal. Tá? Então, se eu vou pagar um negócio e vou vender um bem, e aquele bem só vai servir para pagar as custas do processo, vai ser consumido pelo próprio processo, não faz sentido mover essa alienação. Ok? Então, a gente tem que ver aqui a redução e ampliação da penhora com base na proporcionalidade entre o bem e a dívida. Né? É possível penhorar um negócio, o processo demora, o bem desvaloriza. Né? Vou lá e penhoro um computador hoje. Ridículo, né? Exemplo ridículo. Nós penhoramos um computador. Não precisa ser tanto. Vamos lá penhorar um iPhone. O cara foi lá, comprou um iPhone 11, né? Não sei se 11X, digamos assim. Quanto? 12 mil reais. O cara vai lá, junta a nota, está penhorado o iPhone, né? E o que é pior ainda, pega o iPhone e dão para o depositário público, o cara põe na gaveta. E entra com embargos lá 2 anos depois, vamos alienar o negócio. O embargo não foi procedente. Acabamos com isso. Tira o iPhone 12 da gaveta. Vai valer 12 mil ainda? Gente, se valer 6, se valer 5, está valendo muito, né? Porque este bem desvaloriza demais. Ok? Então, a gente tem essas possibilidades de acontecer num processo judicial. Tá bem? Então, quando houver significativamente alteração de valor no decorrer do curso, também a gente vai reduzir ou ampliar a penhora. Beleza? Pluralidade de penhoras e preferência, pessoal. Aqui está no 908. Então, não há impedimento. Posso penhorar várias vezes o mesmo bem? Posso. Agora, quem chegou primeiro bebe água limpa, né, pessoal? Então, vai vender o bem, primeiro paga a primeira execução, segunda, terceira. Então, posso fazer várias penhoras sobre o mesmo bem? Posso. Não tem impedimento nenhum, né? Primeiro, eu verifico se tem credor preferencial. Se não tem credor preferencial, né? Eu vou pelos quirografários mesmos. Como que eu dou ordem aos quirografários? Só assim, a título de curiosidade. O que é quirografário? Aquele credor que não tem garantia real. Aquele que tem a garantia do credor quirografário é o fio do bigode. Lembra, pessoal? Eu confiei, é uma garantia com base na confiança. Quirografário. Tá? Então, entre os quirografários, eu vou dizer que a prioridade da penhora pela efetivação, né? É a data da efetivação da penhora. Então, como é que eu sei quem entrou primeiro com a execução? Não. Às vezes o cara entra com a execução e demora para fazer a penhora, demora para ser encontrado o cara, não sei o quê. Né? Então, a ordem das penhoras vale quanto à efetivação da penhora propriamente dita. Como que está colocado lá no mandato de penhora? Se for imóvel, como que está colocado lá na verbação no registro de imóveis a penhora realizada? Ok? Então, para eu verificar os graus da penhora, pessoal, primeiro grau, aquela primeira penhora, segundo grau, aquela segunda penhora realizada sobre a coisa, e assim por diante, né? Para ver quem paga primeiro, quem paga segundo, paga o primeiro grau primeiro, segundo grau primeiro, terceiro grau. Né? Para eu verificar isso, pessoal, eu verifico a data em que a penhora foi efetivada, e não quando a execução foi impetrada. Tudo bem? Beleza. Posso ter várias penhoras sobre o mesmo bem? Posso, é comum, é normal, às vezes é até ideal, pessoal. Imagine esse processo que eu tinha contra a empresa e o seguro, né? Cada um dos meus clientes tinha lá 10, 12 mil para receber, e a empresa tinha 1 milhão para receber de seguradora. Então, era muito mais fácil. A hora que chegou o valor, todo mundo recebeu de uma vez só.
foi mais fácil do que mover um monte de penhora sobre diversos outros bens que, na prática, nem existiam. Beleza? Bom, deixa eu respirar um pouquinho aqui. Vou falando que nem narrador de corrida de cavalo, né, pessoal? Quando a gente fala depositário, pessoal, a gente tema que a penhora acabada, os bens devem ser entregues à guarda do depositário. Isso está no artigo 839 do Código de Processo Civil. Né? E nos autos eventualmente vai constar assim, a nomeação do depositário, aquela situação. Então, quem vai ser o depositário, pessoal? Quem é essa pessoa? Então, vamos ver no 840, quem que é essa pessoa que tem que ser nomeada, que tem que ser deixado os bens aguardados? Tem um chato me ligando, devido ao horário, pessoal, deixa eu atender aqui só para ver o que Vamos lá. Bom, tem que nomear um depositário. Por quê? Porque o 839 diz isso. O 840 nos dá quem preferencialmente deve ser o depositário. Então, serão preferencialmente depositários. Primeiro, as quantias são preferencialmente depositadas. As quantias em dinheiro, os papéis de crédito, as pedras preciosas, branco, aonde? No Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Banco do Estado, do Distrito Federal, que possui mais de metade do capital. Então, se for dinheiro, no banco. Lógico, né? Que eu não vou pegar e devo fazer uma penhora em dinheiro e chamar o João, você é o depositário do Milão no carro. Complicado. Se existem pessoas próprias para fazer isso, a gente vai nomear um banco para fazer isso. Normalmente se usa a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil, até por facilidade, por eles estarem praticamente dentro da grande maioria dos fóruns, né? A gente tem essa situação. Os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos, em poder do depositário judicial. Depositário judicial, cada comarca normalmente tem um depositário judicial. É uma pessoa que tem que assumir esse encargo. Né? Aqui em Ponta Grossa nós temos o senhor Ricardo Wagner, que por sinal é o cartorário do cartório distribuidor, que é o depositário público. Então ele é nomeado, ele tem uma chácara, barracões lá, e ele vai lá e guarda os troços lá. Né? Ele pode. Então, normalmente ele que faz isso. Tá? E ele cuida, ele é uma pessoa que tem responsabilidade com relação a isso, então a gente não pode falar nada com relação a isso. Mas existe a figura do depositário público e ele tem esse ônus, ele tem esse encargo de guardar as coisas bem. Quando a gente fala de imóveis rurais, dos direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, das máquinas, utensílios e instrumentos necessários à atividade agrícola mediante qual que é a normal? Mediante uma calção idônea, você mantém isso no poder do executado. Puxa vida, por que ele está falando isso? Porque ele está falando de imóvel rural, porque é difícil fazer o troço lá da zona rural para aqui, para a cidade, para guardar. Vamos deixar na mão do cara. E dizemos assim, você tem que cuidar desse negócio, porque você é responsável sobre esse negócio. Né? Também a gente vai ter lá o parágrafo primeiro. Se não tiver depositário judicial, você guarda na mão do próprio executado, né? do exequente. O exequente não quer. Pode ser ficar em poder do executado? Pode. Né? Só que vai justificar isso quando for de difícil remoção, quando for complicado, né? Toda aquela situação. Então, a gente vai ter um certo problema. Então, o normal é que vá para o depositário público. Se for cabível em banco, vá para um banco. Né? Não tem como fazer isso, pode o exequente ficar com isso. Muito difícil o exequente querer, porque é um baita do abacaxi, né? Quem sabe quanto tempo vai durar um processo? Vamos lá e penhora uma televisão velha. Por Deus, não tem uma televisão velha que eu tenho que ficar guardando aquele troço. Como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que funciona isso? Então, putz, um baita de um transtorno, né? Então, o que faz? Espera, né? Fica aquele negócio lá e, então, por conta disso, muito dificilmente o exequente assume esse encargo, tá? Então, ou fica na prática, com o depositário público, ou fica com o próprio executado, que tem o ônus de guardar esse negócio. Professor, você está falando da geladeira velha, mas isso acontece realmente? Gente, tem uma história que o professor Vander contava, o professor Luiz Rodrigues Vander, que na época que ele advogava bastante aqui no Foro de Ponta Grossa,
Eu não me lembro qual era o bem, pessoal, mas era um utensílio doméstico, assim, eu acho que era uma televisão velha, uma geladeira velha, alguma coisa assim, né? E ele conhecia todo mundo no fórum, a gente que vai bastante no fórum acaba conhecendo todo mundo, né? Daí estava o senhor oficial de justiça fazendo leilão. O leilão normalmente é no átrio do fórum, aonde? É naquela porta. Aqui em Ponta Grossa tem um tipo de um coretinho, assim, um degrauzinho onde o oficial de justiça sobe, tem um balcãozinho ali para ele fazer o leilão. Então, aqui existe isso. É claro que hoje a maioria é por leiloeiro e tal, mas ainda existe isso e era dessa forma que era feito até pouco tempo. Então, vamos narrar as duas coisas quando chegar o momento oportuno. Mas quando o professor Lambert, que nessa ocasião chegou lá, conversando com todo mundo, e daí o oficial de justiça mais velho, normalmente, gritando o leilão, aquele negócio ali, e daí vendendo a televisão velha, a geladeira velha, não lembro qual que era o bem do velho que estava sendo vendendo, e daí lance, todo mundo olhando, meio dando risada, o professor deu um aceno e falou, eu dou 6 anos aí, então, né? E daí saiu ali, foi andar para fora, fazer as coisas dele, né? Bem, falou brincando, né? O oficial de justiça foi atrás dele, achou ele no fórum e disse, viu, o senhor comprou o negócio, agora eu quero que o senhor pague e o senhor leve embora. Então, não é momento de brincadeira, porque essas coisas realmente acontecem. Beleza, pessoal? Mas entendemos como que funciona? Quem tem que guardar? Normalmente quem tem que guardar é o depositário público. Se é bem que cabe em banco, vai para banco. Se não tem depositário público, e é difícil remoção, é complicado, tem uma justificativa, fique em poder do próprio executado. Preferencialmente do exequente. O exequente nunca vai querer, porque é um baita no abacaxi. Beleza? Então, assim funciona a guarda dos bens que estão penhorados. Né? Um tema que a gente tem que falar, que eu acho que é bem interessante, seria a responsabilidade do depositário. Gente, a responsabilidade do depositário é bastante grande, né? Ele tem que preservar, né? Então, e a gente não confunde depositário judicial com depositário contratual, são coisas distintas e têm consequências distintas. Aquele sujeito que não guarda bem, né, que não cumpre estritamente as determinações judiciais, vai responder, vai arcar com o próprio patrimônio, vai ter uma série de obrigações com relação a isso, né, bem complexas, tá? Então, é um puta de um abacaxi ser depositário de alguma coisa que está devidamente penhorado pela justiça, tá? Então, isso é uma coisa concreta, difícil, bem complicada mesmo, tá? Tenho duas situações, pessoal. Veja aqui, o Brasil, desde que ele é signatário do Pacto Nacional Social da Costa Rica, o que acontece? Não existe mais prisão civil no Brasil. Nós temos uma única exceção da prisão civil, que seria o caso do devedor de alimentos, que a gente aceita ela pelo fato de que, quando a gente diz que alguém precisa de alimentos, precisa dos alimentos para viver, tá? E o direito à vida é mais importante que o direito à liberdade. Neste sentido, nós conseguimos aceitar a prisão do devedor de alimentos. Beleza? Beleza, tranquilo. Isso, não há dúvida com relação a isso, pacífico, tranquilo. Tá? Agora, se você for olhar no nosso ordenamento jurídico, pessoal, existe, né, a questão da prisão do depositário infiel. Então, se o juiz nomeia um cara como depositário, e na hora do vamos ver, o troço some. O que você faz? Vai mandar prender o cara? Tem dispositivo legal na nossa legislação dizendo que o depositário infiel vai ser preso, porque sumiu com uma coisa que o juiz mandou ele guardar. A partir do momento que o Brasil é signatário desse tratado, esta prisão não é mais possível, pessoal. Essa prisão não é mais aceita. Essa prisão aí é uma prisão, assim, indevida. Tá? Lógico, então, não existe mais a prisão, mas existe a obrigação, responde com seus bens, responde com uma série de situações. Como eu disse para vocês, tem essa cara de piada, mas sou velho, pessoal, não sou tão novo, né? Então, eu já tive duas situações de decretação de prisão por conta de depositário infiel. Primeiro, senhorzinho que eu atendia, que ele consumiu alguns bens que tinham sido penhorados, porque ele nem lembrava mais que existia a execução, eram coisas assim, um valor simbólico, né? Então, aquelas coisas nada velhas, que ele tinha uma coisa bem velha de casa mesmo, que tinha sido penhorado. E na hora que a justiça veio, queria os bens porque havia vender, ou que tinha vendido alguma coisa, ele não achava nada. E daí eu tive que me virar nos 30 para ir lá e conseguir converter aquilo num depósito em dinheiro e tal, mas foi relativamente tranquilo. E eu tive uma outra situação bem curiosa, pessoal, que é uma empresária, né, que foi minha cliente,
que quebrou e deu o golpe em todo mundo, deu um monte de cheque sem fundo, realmente respondeu para o processo de estelionato, teve uma série de problemas, série de situações bem complexas, né? E o que aconteceu? Um belo dia estava eu, né? Ela era de Castro, né? E daí nós estávamos em uma audiência em Ponta Grossa, respondendo a um processo de estelionato por causa de um cheque sem fundo. Naquela época ainda dava processo, dava uma série de coisas. Estamos no meio do processo, chega o oficial de justiça no meio da audiência, tem um mandato de prisão para a senhorinha. Por quê? Por conta de uns bens lá que ela era depositária e os bens sumiram. Puxa vida, o oficial de justiça deu ordem de prisão para minha cliente. O Brasil já era signatário desse tratado, no entanto, aconteceu de sair o mandato antes do Brasil ser signatário, esse negócio ficar anos flutuando e ninguém encontrava ela, até que o dia que encontraram ela estava na audiência, já não valia mais a prisão civil do depositário. Mas o juiz, quando saiu a determinação, ainda valia. O que eu fiz? Né? Nesse dia foi interessante, depois os oficiais de justiça me contaram que eles fizeram uma aposta entre eles para ver, né, se eu ia conseguir liberar a cliente da prisão ou se ela ia ser presa mesmo ou não. Rolou aposta entre os oficiais da comarca para saber se eu ia conseguir liberar ela ou não. Primeira coisa que eu fiz, né, foi falar com o juiz que tinha dado ordem de cumprimento à precatória que tinha vindo. Né, e o juiz falou, doutor, isso não existe mais, prisão civil por depositário infiel. Ele falou, eu sei que não existe mais, mas quem mandou não fui eu, foi o juiz lá da puta que pariu, e eu não vou dizer que não vou cumprir o que o cara dela fez, se vire com ela de lá. Eu falei, Fábio Leite me falou isso aqui. Eu falei, puta merda, né, o que eu vou fazer, né? Eu tive que fazer uma petição, explicar, fundamentar, ligar para lá, passar por fax, falar com Deus e todo mundo para tentar justificar, e eu acabei conseguindo liberar minha cliente. Sei que a audiência aconteceu por volta das 11 horas da manhã, era umas 6, 7 horas da tarde, eu estava pegando minha cliente do pronto-socorro, porque no meio do caminho minha cliente inventou de passar mal, né? E para ela não ser presa, ela passou mal e ela foi para o pronto-socorro e não foi para cadeia. Beleza? Então, só para vocês saberem, existe isso, existiu no passado, hoje em dia não existe mais a prisão do depositário infiel. Ele responde como uma dívida civil, o que não é fácil, é bem complicado também. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. O que mais que eu tenho aqui, pessoal? Avaliação. Melhorou? Necessariamente, pessoal, tem que ter avaliação. Então, é encargo do senhor oficial de justiça, ao realizar a penhora, fazer a avaliação do bem. Né? Então, vai dar uma olhada, vai verificar tal, como é que está a situação. No entanto, às vezes exige conhecimento técnico, às vezes tem que saber um pouquinho mais. Então, se precisar de alguma coisa, vai ser nomeado um perito avaliador. Por que perito avaliador? Porque o procedimento de avaliação num processo judicial é exatamente igual a um procedimento de perícia. Tá? Então, você vai pegar alguém que tem conhecimento naquilo e vai fazer a avaliação daquele negócio. As partes podem impugnar, podem dizer que está certo, está errado, pode pedir para nomear o outro, pode fazer exatamente da mesma forma com que acontece numa prova pericial, no processo de conhecimento, a gente vai ter a apreciação da avaliação no processo de execução. Tá? Normalmente, né, o dono da coisa vai dizer, isso aqui vale tanto, o oficial de justiça vai dar uma olhadinha, para mais, para menos, e vai colocar o valor que a coisa recebe. Tá? Não, pergunta, se é carro, é fácil, tem várias tabelas, tem vários índices que colocam. Se é algum... Então, normalmente, o que o oficial de justiça vai fazer? Dá uma olhada no classificados, quanto que custa aquele negócio aí no mercado, e vai chutar o valor. Normalmente, um valor mais justo, né, talvez um pouco abaixo do valor do mercado, assim, mas é o que ele vai tentar fazer sempre nessa situação. Tá? Então, a gente precisa, todo auto de penhora necessariamente tem que sair junto com uma avaliação. Quando que eu dispenso a avaliação, pessoal? Quando as partes estiverem não aceitar a estimativa da outra, né? É aquele caso, vamos penhorar o meu Fusquinha 64, né? E eu acho que o meu Fusquinha 64 vale 80 mil reais. Porra, mas é 64, vai valer bastante, vale 20, né? Não, mas é um objeto de colecionador, vale 80. Deu louco que vem me executar, penhora o Fusca e eu digo para ele, vale 80. Ele sabe que vale mesmo, né? Então, se os dois concordam,
não se discute, né? Vamos ver se eles acham alguém para comprar esse negócio. Mas se eles concordarem, tanto o exequente como o executado, com relação ao valor, não vai ser necessário fazer avaliação. Então, concordância das partes dispensa a avaliação. Tá? Outra coisa, se tiver cotação em bolsa, né, com publicação oficial e tal, também dispensa. Título da dívida pública, teoricamente, não precisa de avaliação. Gente, isso aqui é outra palhaçada, né? Ninguém sabe quanto que um título da dívida pública realmente vale, porque não sabe a perspectiva de quanto tempo vai levar para receber. Tá? Então, para fazer a avaliação desse negócio, que não é qualquer pessoa que consegue avaliar o quanto um título da dívida pública vale, é uma perícia cabeludaça, né? Então, isso está na lei, mas isso é palhaçada, tá? Sempre que falar em título da dívida pública, deem risada, tá? Não dá certo, não funciona, por quê? Porque a dívida pública não é paga, tá? Pelo menos para nós particulares, ela não é paga regularmente. Veículos automotores, bem outros que tenham conhecimento, pesquisa em órgão oficial, vão pegar aqueles órgãos oficiais, aquelas tabelas que existem oficialmente e vão ser utilizados para isso. Então, vou penhorar soja, 10 sacos de soja, tem mercado com cotação de soja. Vou penhorar um Fiat Uno tem tabela, sei qual é o preço, está lá, toda aquela situação. Então, se o bem tem tabela, tem divulgação em mercado, não precisa eu ir além, eu pensar em avaliação com relação a isso, beleza? O que mais? Como eu faço a avaliação de novo? Primeiro, quando houve erro na avaliação, o dolo do avaliador. Como que eu faço isso? Eu tenho que provar que o cara errou. Tenho que provar que houve alguma malandragem no negócio, que houve alguma situação. Então, beleza. Eu provei que está errado. Beleza, fazemos uma nova. Se houver, pelo decurso do tempo, a majoração ou a diminuição do valor, posso avaliar novamente. Lembra do nosso iPhone 11, que ficou guardado na gaveta por 2 anos? Né? Claro que ele não vale a mesma coisa. Quanto que ele vale? Será que tem cotação? Será que precisa avaliar? Será que justifica avaliar? Né? Eu já vi assim, coisas assim que eu olhava para aquele negócio que era um relógio. Como é que é o nome daquele relógio bem caro? Não vou lembrar o nome. Não daqueles relógios bem caros. Né? E aquele relógio que era lazarento de feio, né? Custava 25 mil reais. Eu olhava, porque, mas é ouro, não sei o quê, mas não parece. Eu jamais andava com um troço lazarento de pesado e feio daquele no braço, mas que valia 25 mil reais. Tá? Quando veio o resultado da avaliação, eu fiquei muito de cara com relação àquilo, mas valia, né? Tinha um documento, tinha uma avaliação judicial dizendo que valia aquele valor. Fundado em dívidas, quando houver fundada a dúvida sobre o valor. Então, quando as partes, eu não acho que vale isso que foi nomeado, então, se eu conseguir justificar sem a existência de erro, sem ali que houve uma majoração, depreciação, mas que eu tenho uma fundada dúvida, eu vou pedir, sim, que seja feita uma nova avaliação. E o máximo que pode acontecer é provar que não houve alteração e que eu vou ser penalizado com os custos dessa nova avaliação. Tá? No caso da penhora foi feito nos termos dos autos, um plano imóvel, poderá ser expedido apenas mandato de avaliador e ser cumprido pelo oficial de justiça. Então, pode, no caso da penhora de imóvel, ser feito dessa forma, o oficial de justiça vai lá, faz a penhora, procura o negócio, e assim faz. Tranquilo? Então, beleza. Então, não tem muita dificuldade com relação a isso. Qualquer coisa, dei uma lida boa no artigo 873, que vocês entendem essa regra. Intimação do executado, pessoal. Quando que tem que intimar o executado? Né? Quando formaliza a penhora, tem que intimar, ele tem que ser notificado. Normalmente, essa intimação vai ser dirigida ao advogado? Pode ser dirigida ao advogado. Então, quando houver a penhora formalizada, tem que intimar o executado. Se ele tem um procurador constituído nos autos, né, se ele tem um advogado constituído nos autos, esta citação pode ser dirigida ao advogado? Pode. Tá? Para receber citação intimação é normal, citação já tem que ter poder específico, né? Então, muito cuidado na hora de fazer procuração para ver qual poder você vai pôr. E eu já tomo cuidado de não pôr poder para receber citação, porque eu não quero depois criar problema com os meus clientes, né? Se a penhora foi feita na presença do executado, a intimação é dispensável, né? Penhorou o negócio lá na casa dele, ele estava lá na hora que penhorou, automaticamente ele sai intimado do ato. Então, reputa-se intimado o executado que tiver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo. Então tem isso também, né? Fui lá penhorar o bem dele.
A hora que vão avisar ele não está mais morando no mesmo lugar. Automaticamente ele considera ser intimado a partir do momento que ele é procurado no endereço, é frustrada a diligência e ele não informou o endereço atual para ser encontrado. Outras intimações, cônjuge. Quando recair sobre imóvel, o direito real sobre imóvel, tem que intimar o cônjuge. Por quê? Sou casado com comunhão total ou comunhão parcial de bens e aquele bem eu tenho desde antes de casar. Então é isolado meu, não é da minha esposa. Por que ela tem que ser citada? Porque havendo casamento, mesmo ela não tendo direito sobre o bem, ela vai ter direito sobre os frutos do bem. Então, se eu deixar de ter aquele bem, o patrimônio dela vai ser impactado de alguma forma, ela tem interesse e ela deve ser citada. Penhorei um bem que é constituído como garantia real em alguma obrigação, a partir do momento que existe a penhora disso, o cara vai ter sua garantia real assim abalada. Né? Não, ela vai valer ainda, mas ela está abalada. Logo, ele tem que ser notificado. O titular de usufruto, ou titular de direito de habitação daquilo que foi penhorado, também deve ser notificado sobre a penhora realizada sobre o bem onde está gravado o direito dele. Né? O promitente comprador, que ele, estou comprando um negócio, eles vão lá e penhoraram aquele negócio que eu estou comprando. O promitente comprador tem que ser notificado. O promitente vendedor, quando da mesma coisa, né, da mesma forma, eu posso ver sobre a lógica do comprador, assim como sobre a lógica do vendedor. Beleza, pessoal? Basicamente, o que eu tenho para falar sobre penhora para os senhores é isso. Espero que os senhores consigam aproveitar as aulas assim. Particularmente, eu acho que é uma sopa de letrinha, eu falo um monte de coisa, tenho minhas dúvidas se os senhores conseguem aproveitar. Fico feliz em saber que tem 18 pessoas me olhando, né? Como a turma são 22 alunos, aí a gente está com um time quase completo, que é bastante interessante. Né? Não é todo mundo, mas é bastante gente. Então, isso já bem é positivo, tá? Deixa eu abrir aqui para fazer chamada. Pessoal, me digam uma coisa, como que está sendo esse negócio? E eu tenho um problema para a semana que vem, e por isso eu quero falar com os senhores já desde já. Deixa eu olhar uma situação. Vamos ver se abre aqui. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Como é que está funcionando esse problema aí das aulas de vocês, que está sendo uma noite inteira com uma pessoa só? Como que vai ser? Por que vocês estão tendo esse problema, pessoal? Me expliquem isso. Na verdade, esse horário foi feito pela coordenação, professor. É por conta do retorno das aulas presenciais. Aí, por exemplo, a professora Ana Paula não volta, né? E o professor Dilermando volta. Aí a gente está tendo as 4 aulas com o professor Dilermando numa semana, entre aspas, presencial, e com a professora Ana online na outra semana. É isso que está acontecendo. E comigo, na quinta-feira, qual é o problema que vocês estão tendo? Também não entendi. Eu questionei a professora Rosângela no dia que ela mandou o horário, ela falou que estava certo, mas eu não entendi também, porque sendo que nem o senhor nem o professor Jefferson volta, né? Tá. Pessoal, o que eu digo é o seguinte, eu não sei realmente se vai acontecer ou não, mas eu estou com um problema para... que é o seguinte, na quinta-feira da semana que vem, eu vou ter que participar de uma reunião por conta da abertura de uma faculdade em Paranaguá. E provavelmente eu não vou ter tempo, não vai dar tempo de eu estar aqui de volta, tá? Então, pessoal, eu vou, assim, dizer para vocês, assim, que provavelmente eu não estarei. Podemos combinar que eu gravo a aula e deixo disponível no Moodle para vocês, ou é ruim, assim? Pode sim, professor. Sem Pode problema. ser? Pode ser, sim, professor. Não tem nem empecilho, não.
Tem problema? Porque Tem daí eu problema. gravo a aula, deixo disponível para vocês. É melhor do que eu pedir para outra pessoa vir. Imagine outra pessoa vir dar aula à distância para vocês. Ah, Tá? não, prefiro o senhor mesmo. Se eu tiver tempo, né, eu pego aqui e eu falo com vocês no horário da aula mesmo. Mas eu acho que eu me comprometo em gravar e daí deixar a coisa bem em ordem. Pego um tema bem básico, assim, coloco lá para não ser muito extenso e deixo disponível para vocês e depois a gente ainda dá uma repassada. Tudo bem, pessoal? Já combinamos desde já. Então, semana que vem eu tenho esse problema. Não falei com a Rosângela ainda, porque eu acho que ela vai me matar com relação a isso. Peço que os senhores sejam compreensivos com relação a isso. Beleza, moção? Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Pessoal, me ajudem com a chamada. Vamos ver. Então, Ana Carla, não estou vendo. Beatriz está ali. O Cleison está ali. Cristina está ali. Gabriel Gerista está ali. Gabriel Turnes está ali. Guilherme está ali. Não, mas o que está é o Moliterno. Então, o Fernandes não está. Quem mais está ali? Espera aí. Tá, o Sloboda está. Tá? Daí o Elton está. O Igor está. A Elisiane está. A Isadora está. O Christopher, eu nem sei se não faz. A Lucas está. O Márcio está. A Maria Rita está. Parei na Maria Rita. Maria Vitória está. O Nicola está. O Biele está. A Sueli está. E a Vitória está. Nossa, gente, só tem fora a Ana Carla, o Guilherme Fernandes, né? E o Christopher. Os outros estão todos presentes. Fico feliz com a presença dos senhores, tá? Chamada feita, material no AVA. Já avisei com relação à próxima aula. Então, nós temos próxima aula. Temos uma revisão agendada para outra semana. E daí a gente vai ter a prova definitivamente. Beleza, pessoal? Beleza. Belezinha, professor. Então, da minha parte é isso. Vamos conversando, tá? E conversem comigo pelo WhatsApp ali. Me dá o oi, quem que é o chefe de vocês aí. Não sei quem que é, acho que é o Gabriel, né? Para a gente ver como é que vai ficar. Para mim guardar o teu contato, para a gente ir vendo ali como é que vai ficar para a semana que vem. Tudo bem? Beleza. Depois eu te mando uma mensagem daí. Muito obrigado. Beleza? Tudo de bom para vocês, pessoal. O que precisarem de mim? Eu também, professor. Tenha uma boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, até mais.